Olá, professora, boa tarde. Nós somos alunos do Polo de Caracaraí e esse aqui é o nosso grupo. Eu me chamo Paulo Ricardo. Maria Auxiliadora, Maria Farias, Osília Pinheiro, Ádila Assunção da Silva, José Pimentel. Olá, professor e colegas. Eu quero dizer que esse vídeo, alguns colegas estão sem máscara, mas todos aqui estão vacinados com as 2 doses da vacina. Trouxemos álcool em gel também para a higienização das mãos e do material que foi usado, tá? E segue aí o nosso vídeo. Este trabalho pertence à disciplina de Ecologia de Comunidades e Ecossistemas, ministrado pela professora doutora Cíntia Cornelius. Os insetos, eles são considerados a classe mais numerosa encontrada na natureza, e as formigas estão dentro desta classe. Elas são encontradas em todos os locais, exceto nos polos. Elas apresentam uma determinada exigência na sua alimentação, que é constituída por carboidratos, lipídios e proteínas. As proteínas geralmente são adquiridas por meio de predação de outros insetos. Já os carboidratos são ingeridos por ingestão de açúcares e polissacarídeos, e finalmente os lipídios, que são absorvidos pela ingestão de diferentes tipos de óleos e gorduras. O objetivo da nossa atividade prática é comparar a composição de riqueza entre 2 ambientes distintos, que no nosso caso foi um ambiente urbano, um ambiente aberto e um ambiente de subbosque. Testar de uma forma experimental se há competição interespecífica entre as formigas, no caso de indivíduos de espécies diferentes. E também a importância do comportamento agressivo para o estabelecimento da nossa dinâmica. E contando que foram visualizadas 10 morfoespécies, então vamos aí fazer essa comparação. A pesquisa foi feita na cidade de Caracaraí. O local onde foi realizada a pesquisa, o local A, foi feito na praça central da cidade, né? A área com pouca presença de árvore. As iscas foram feitas das seguintes formas: isca de carboidratos, foram feita pasta de pão com mel. As iscas de proteínas, foi feita a pasta de sardinha. As iscas foram colocadas no local escolhido da seguinte maneira: de 5 em 5 metros de distância uma da outra, né? E o local A foi realizado no dia 18 de agosto, às 16 horas. Foram colocadas as iscas intercaladas entre proteínas e carboidratos. Foram tiradas as fotos de 10 em 10 minutos, conforme fomos orientados. No local B, foi feito na Praça do Milagre, localizado na margem do rio. Foi realizado o mesmo procedimento do local A, como a colega já frisou anteriormente. Essa experiência foi realizada no dia 19 de agosto, às 16 horas. Foram postas as iscas intercaladas entre proteínas e carboidratos e tirado foto de 10 em 10 minutos. Então, eu vou falar sobre análise de dados. Neste trabalho, nós não identificamos as espécies com os nomes próprios, né? Mas nós trabalhamos com o conceito de morfoespécie. E todos os indivíduos semelhantes foram categorizados com a mesma morfoespécie. Para análise de dados, foi constituída uma tabela para a tabulação das morfoespécies encontradas nas iscas de cada local e calcular o índice das diversidades alfa, beta e gama, e assim interpretar os resultados obtidos à luz da teoria ecológica de comunidades, através da comparação dos valores da diversidade calculados entre os locais A e B. A diversidade alfa, ela é representada pelo número de espécies em um local, e a diversidade beta, ela diz respeito à similaridade na composição de espécies entre 2 locais, e a diversidade gama, ela representa o número de espécies global, ou seja, o número de espécies que encontramos em todos os locais analisados. Para analisar os dados, foi retirada uma amostra escolhida aleatoriamente, sendo 6 iscas no local A e 6 do local B, entre proteínas e carboidratos. Um dos índices para medir a diversidade beta é o índice de similaridade de Sorensen.
Essas medidas que comparam a composição de espécies entre comunidades, elas medem a diversidade beta. O resultado do trabalho foram um total de 10 morfoespécies obtidos. Foi identificado nas fotografias, no entanto, a maior parte foi encontrada no local A, a praça do centro da cidade. Então se conclui que no local B, que é o subbosque, tem um menor número de morfoespécies, ou as iscas usadas não atraíram tanta atenção. No local A, por ter ocorrido um maior número de morfoespécies, houve também maior disputa pelas iscas distribuídas no local. A teoria da competição deve ser testada pela manipulação experimental, para que assim as evidências mais fortes sejam levantadas sobre o tema. Os resultados obtidos nos dois locais foram satisfatórios, obtidos pelo grupo, pois nos mostrou uma grande diversidade existente em uma pequena área. Através de dados coletados, concluímos que toda a nossa atividade prática. Os resultados obtidos nos dois locais foram satisfatórios, pois nos mostrou a grande diversidade existente em uma pequena área. Através dos dados coletados, concluímos toda a nossa atividade prática. Com esse trabalho, constatou-se que o número de formigas observados não apresenta preferência pelas iscas, seja de carboidrato, seja de proteínas, né? E a riqueza total de morfoespécie da formiga no local A está de acordo com a riqueza do local B, resultando em números de morfoespécies muito similares, né? Praticamente o mesmo tanto e a mesma espécie nós encontramos nos dois locais, embora o número de formigas tenha sido muito maior no local A, por um motivo que a gente ainda não conhece, né? E nós observamos também a dominância pelo alimento, seja de carboidrato ou seja de proteínas, né? Em todas as nossas iscas deram muitas espécies de formigas. Então, professora, colegas, Então, professora, colegas, esse foi o nosso trabalho referente à atividade prática Então, professora, colegas, esse foi o nosso trabalho prático. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Seguimos todas as orientações que a professora nos passou. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau!